Eu chutei que o seu nome é Joaquim, que você teria 29 anos, que o seu time de futebol seria o Palmeiras, o seu prato de comida favorito seria o filé à parmegiana, e quando criança, sua brincadeira favorita eram jogos de tabuleiro. Bom, o meu nome é Luiz Henrique, eu tenho, se você quase acertou a idade, eu tenho 26 anos, o meu time de futebol é o Corinthians, o meu prato de comida favorito é churrasco. E quando eu era criança, minha brincadeira favorita era esconde-esconde. Bom, eu coloquei aqui que o seu nome provavelmente, acredito, seja Carlos, que você tem em torno de 32 anos, que o seu time favorito é São Paulo, que o seu prato de comida favorito seja peixe assado, não sei. Quando criança, talvez você gostasse muito de brincar de carrinho de controle remoto. Meu nome é Paulo, não é muito diferente de Carlos. A idade de você quase acertou, 33. Meu time é o São Paulo. Eu gostaria que minha comida fosse peixe, mas infelizmente é polpetone. E quando criança, minha brincadeira favorita, eu gostaria que fosse alguma coisa mais física, mas era videogame mesmo. Bom, Paulo, acredito que para você Deus é provavelmente um ser superior, não conhecido, incompreendido, talvez uma ideia, né? Ateísmo para você é algo importante, é um pensamento importante. Na sua opinião, artistas devem ter o direito de fazer piada envolvendo religião. Para você, o ser humano mais admirável que existiu, eu coloquei um cientista muito conhecido, talvez Albert Einstein. E a forma que você resumiria a sua posição religiosa seria uma posição agnóstica, talvez? Bom, Deus para mim é mais do que um ser superior, ele é o ser, ele é tudo. O ateísmo para mim eu coloquei algo ilógico. Na minha opinião, os artistas devem sim ter o direito de fazer piada envolvendo religião, defendo a liberdade de expressão. Sim. O ser humano mais admirável que já existiu, para mim, foi Jesus Cristo. E eu resumiria a minha posição religiosa como um católico muito pecador. Certo. Agora, eu imagino o seguinte, para você Deus seria uma ideia improvada. O ateísmo para você é algo lógico? Na sua opinião, artistas devem ter o direito de fazer piada envolvendo religião? E aí, coincidentemente, eu coloquei Einstein como o ser humano que você mais admira. E eu coloquei que você resumiria a sua posição religiosa como um agnóstico. Certo. Para mim, Deus é único e essencial. Essencial para a natureza humana, essencial para sociedades em geral. Para mim, ateísmo é um pensamento compreensível e também importante para a vida em sociedade. Acredito que é um pensamento que merece atenção. Na minha opinião, os artistas sim devem ter também o direito de fazer piada envolvendo a religião, porém essa liberdade ela é complexa e ela deve ser medida, refletida. Não é uma liberdade que deve ser totalmente solta e sem precedentes, sem critérios, né? Para mim, o ser humano mais admirável foi o profeta Muhammad. E a minha posição religiosa, eu me definiria como um pecador e como alguém que busca sempre a conexão com o sagrado, com Deus. Bom, você resumiria Jesus Cristo na palavra profeta? Você resumiria Maomé na palavra mensageiro? Na sua visão, a maior contribuição da minha religião para o mundo é a universidade? Na sua visão, a pior contribuição da minha religião para o mundo seria as cruzadas? E você acredita que as pessoas da minha religião vão pro inferno? Para mim, Jesus Cristo, eu gostaria de definir ele em duas palavras, na realidade. Quando você fala profeta,
para mim também está correto, mas eu vou além. Eu acredito que Jesus é realmente um Messias, no sentido em que o próprio cristianismo nos aponta e que o Islã também coloca, né? Jesus como um Messias e isso também como um profeta. E um Messias que trazia uma mensagem muito interessante para o mundo de modo geral, que era baseado na compaixão, no amor, na solidariedade. Eu acho que isso é bem importante, relacionado à personalidade de Jesus Cristo. Sim, para mim Maomé é realmente um mensageiro, um profeta também, mas uma palavra que eu dou bastante ênfase, que eu coloquei aqui inclusive, é a questão da justiça. Era um ser humano extremamente justo. Na minha opinião, a maior contribuição da Igreja Católica foi a construção de várias civilizações. Acredito que o catolicismo foi muito importante, porque ele, como você falou, construiu muitas universidades, impulsionou também a questão da ciência, mas eu acho que o catolicismo ele contribuiu muito para a formação de valores. A pior para mim, na questão do catolicismo, eu acho que foi também as guerras em que a Igreja Católica esteve envolvida. Infelizmente, ao longo da história, você percebe que muitas guerras a Igreja esteve envolvida, né? Na vida, na questão da pós a morte, eu acredito que as pessoas irão para dois destinos, talvez, céu ou inferno. Acredito que para você Jesus Cristo é um Messias, mas além disso é Deus encarnado. Acredito que você tem esse pensamento. Na sua opinião, acho que o profeta Muhammad seria um profeta? A maior contribuição que você acredita da Igreja Católica, acho que foi a construção das civilizações. Acho que a pior contribuição que você vê, acho que foi a perseguição que a Igreja esteve envolvida, por exemplo, na época da Inquisição, em que muitas pessoas foram perseguidas, mortas, torturadas. E acredito que para você, as pessoas da sua religião irão para o céu ou para o inferno. Bem, eu resumi Jesus Cristo na palavra Salvador, porque isso denota a sua natureza humana e divina unidas, na união hipostática. Agora, eu fui instruído a falar o que eu penso, então eu vou ter que falar o que eu penso. Claro. Sobre Maomé, a palavra que eu coloquei aqui foi mentira. Porque ele pregou a trégua e depois violou as tréguas que ele mesmo estabeleceu. Eu acredito que a revelação que ele teve não foi do anjo Gabriel. Acredito que isso tenha tido origem demoníaca. E acredito que ele tenha enganado muitos dos seus seguidores e que ele inventou, de acordo com a conveniência, as raízes abrâmicas, as supostas raízes abrâmicas que na verdade não existiam, porque não existia nenhuma relação entre os primeiros muçulmanos e o Ismael. Duas coisas que eu queria comentar com você. A questão da leitura que muitos cristãos, na sua opinião, fazem hoje, né, com relação a essa questão do pacifismo. Realmente eu tendo a concordar com você mesmo, porque na mensagem pregada por Jesus nos evangelhos, você vê realmente um discurso que era, o ser humano era orientado nas mais diversas categorias da sua vida, e isso também na vida pública, na vida política. Eu acho que isso é muito interessante, porque esse mesmo valor pregado por Jesus Cristo foi reforçado pelo profeta Muhammad. Ele percebeu também que, para o avanço da pregação islâmica, que é a crença num único Deus e em todos os profetas, basicamente, ele também via que os muçulmanos não deveriam ser tão passivos diante das conformidades da vida, né? Ele recomendava que os muçulmanos fossem atuantes em todas as esferas da vida. A questão que você falou, que eu acho que vale a pena ponderar também, a sua opinião a respeito, né, relacionada ao profeta Muhammad ter sido uma mentira. Isso é uma questão muito pessoal, né, de cada um para cada um. Só que eu acho importante que, dizendo em defesa, né, da figura do profeta, eu não consigo enxergar ele como uma mentira, pensando em que sentido? Ele confirmou e reforçou os valores cristãos. Em que sentido? Ao longo da história. Por exemplo, a devoção a Deus único, algo que sempre foi pregado pelos cristãos.
a importância da conservação do núcleo familiar, a importância da justiça e a importância do religioso, do crente, atuar na vida em sociedade, a importância do desenvolvimento pessoal. Se você vai estudar, se você estuda as características pessoais do profeta Muhammad, na minha opinião, ele está muito próximo também, dadas as devidas diferenças, da personalidade de Jesus Cristo. Eu acho que o que muda, no ponto de vista histórico, era que o profeta Muhammad era um estadista também. Agora a questão se ele foi realmente uma verdade ou uma mentira é uma questão muito pessoal, mas que ele realmente contribuiu muito para o avanço, não só do Islã, mas também para consequências positivas do cristianismo, eu acho que isso é inegável. Obviamente, no passado, muçulmanos e cristãos se confrontavam diretamente. E isso resultou em muitas coisas, para uns boas e para outros ruins. Só que acho que hoje em dia, depois de tanto tempo, a gente já tem maturidade para reconhecer a contribuição de ambas as partes. Quando você disse que o Islã, ele adora um Deus único, aí que tá. O Islã adora um Deus único, uno. Isso. Mas o cristianismo adora um Deus uno e trino. Exatamente. Mas quando nós falamos em caridade, em amor, né, é preciso que tenha mais de uma pessoa em Deus. Então é preciso que seja uma trindade. Claro. Porque Deus criou o universo. Isso ele fez por caridade, mas antes já havia caridade na trindade. A única maneira de acontecer isso é se tiver mais de uma pessoa na trindade. Uhum. Então uma religião que não tenha um Deus trino, claro que Deus é uno e trino, isso é um grande mistério, por que é assim, né? Agora, uma outra crítica que eu tenho sobre o sistema de justiça islâmico, que você até citou, sim, que, por exemplo, inferioriza as mulheres. Uhum. E no cristianismo isso é inconcebível porque a dignidade da pessoa humana vem do fato de ter uma alma, a imagem e semelhança de Deus, não do sexo. Por que você acha que a mulher é inferiorizada? A herança dela era menor, ela tinha punições maiores em caso de determinados crimes, adultério, direito de propriedade. Sim, na realidade tem uma leitura, se me permite, um pouco equivocada nisso. O próprio Alcorão ele vai colocar a mulher como uma criatura extremamente importante e especial no plano, né, da criação. Por exemplo, há um hadith, que é um ditado do profeta, que ele vai dizer assim, que o melhor entre nós, homens, é quem melhor trata as mulheres. E você vai ver não só na história do profeta, mas na história de vários muçulmanos virtuosos ao longo da humanidade, em que as mulheres sempre foram valorizadas por essas pessoas, sempre foram colocadas numa posição importante. O que o Islã define muito bem são os papéis de gênero. Aí dá uma margem a achar que o homem é mais importante e que a mulher é inferior. Eu discordo. Eu tenho uma pensadora que era de um país muçulmano, se não me engano, da Somália, que era Judith Gabriel. Uhum. E tem também a Marjane Satrapi, que era do Irã. Sim. E as duas fazem críticas enormes à maneira como a mulher é tratada nos países muçulmanos, seja xiita no Irã, seja sunita na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, até pouco tempo atrás, elas não podiam dirigir. Exato. Agora, tem eu não me lembro se é no Alcorão ou se é nas hadiths, que tem uma passagem que fala que o marido pode bater na mulher. Sim. Então tem coisas que eu acho completamente absurdo, né? Sim. Essa questão, só pontuar rapidamente, desculpe interromper. Há governos e a religião. O que às vezes a gente acaba confundindo, eu sou historiador também, e por obrigação eu tenho como ofício me deparar com as fontes. E nas fontes religiosas teológicas não há margem para que a mulher seja oprimida. Porém, isso não é o suficiente, ou pelo menos deveria ser, mas hoje em dia não é suficiente para que pessoas mal intencionadas usem a religião e oprimem as mulheres. Por exemplo, você citou alguns países que realmente usam uma maquiagem religiosa para impor seus valores, sejam eles quais forem. Mas o problema é qual a influência do Islã no pensamento cultural e político de um país, de uma cultura. Então, existem casos agora que o pessoal até às vezes vai se surpreender com o que eu vou falar agora, mas eu sou anti-americano. Sim. Eu não gosto de nada que os Estados Unidos faz no cenário geopolítico. Não é que eu não gosto do povo americano, eu não gosto do governo dos Estados Unidos. Do jeito deles fazer política. Exatamente. Sim. Agora, nos países onde eles desestabilizaram, existia uma cultura laica, secularista, ou no caso do Irã, antes da Revolução, uma cultura persa, farsi, ou no caso do Afeganistão, tinha um monte de gente lá, uzbek, etc. E a hora que entrou
um governo muçulmano, as mulheres perderam privilégios, direitos e se tornaram oprimidas. Essas mulheres que eu falei, elas têm uma fátiva emitida contra elas. Uma fatwa, né? Fatwa que fala? Decreto religioso, no caso. O Salman Rushdie foi falar mal do Islã, tem uma fatwa contra ele também, ele não pode nem sair na rua direito. Mas aí volta para aquela questão. Da onde que está nascendo essa opressão? Ela está sendo sustentada pela religião ou pela decisão política? Mas as coisas As coisas se misturam, exatamente. É difícil separar. Mas vamos pensar num líder justo, no modelo de líder justo, muçulmano no caso. Se você é um líder muçulmano, você tem que, por excelência, não oprimir ninguém. Não importa o gênero, não importa quais as escolhas essa pessoa fez na vida. E o melhor exemplo disso, falando agora enquanto historiador, foi uma passagem que teve na história islâmica, que foi o Tratado de Medina. Não sei se você já ouviu falar disso. O Tratado de Medina foi um tratado que o profeta Muhammad fez quando ele migrou de Meca para Medina. Após ele ter se estabilizado enquanto chefe de Estado, ele fez um tratado. E que tratado era esse? Nesse tratado estava prescrita a liberdade religiosa, a liberdade de culto dos cristãos e judeus. Que obviamente eram as religiões presentes na época. Tinha a questão dos pagãos, que também estava incluída nisso. Desde que pagasse um tributo. Desde que pagasse um imposto. E para que serviu o imposto? Para o próprio governo, que é um governo islâmico, que tem um exército, por exemplo. Né? Hoje em dia é muito distante falar disso, né? Porque as coisas não funcionam mais assim, infelizmente. Mas esse governo ele tinha que bancar um Estado militar. E esse Estado ia lutar por quem? Para proteger os muçulmanos somente? Ou proteger também todos que viviam ali sob a tutela daquele governo? Era para proteger todos, entende? Então é uma faca de dois gumes? É. Só que o tempo todo eu reforço que o Islã é uma religião que sim, pensa na preservação da vida, e quando eu falo vida, eu falo da vida do ser humano, não falo somente da vida de muçulmanos. A minha posição econômica, por assim dizer, é anarcocapitalismo. Eu não gosto do Estado, muito menos do Estado laico, né? Então eu não gosto de imposto. Para mim o imposto em si ele já é uma opressão. Sim. E agora cobrar um imposto especial dos judeus e dos cristãos é muita opressão. Respeito, sim. E tem um livro que é o Mito do Paraíso em Andaluzia, uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o nome do título, mas que fala que muitos muçulmanos dizem que na Península Ibérica, quando eles chegaram até lá, antes da Reconquista, existia uma boa convivência entre todos, né? Sim, exato. Mas o livro mostra que não era bem assim. Aí a gente trabalha com narrativas, né? Um historiador diz uma coisa, outro diz outra, alguns estão mais comprometidos com os documentos, outros nem tanto. Eu acho que é importante nisso, antes de fazer uma leitura, se você concorda ou discorda, eu acho importante conhecer os dois lados. Há vários exemplos de narrativas vindas do cristianismo e narrativas vindas do Islã, e algumas divergem e outras concordam. Então isso é um ofício de quem é curioso, de quem gosta de estudar e ir atrás. E aí você faz sua leitura de mundo, né? Acho que é isso. Mas enfim, tudo bem. Bom, acho que para você... as cruzadas foram uma missão divina. Quem esteve envolvido nas cruzadas, acredito que você pense assim, que foram pessoas que estavam incumbidas numa missão. Acho que você também concorda, acho que percebi isso um pouco no nosso diálogo, que sim, muçulmanos e cristãos devem conviver pacificamente, respeitando as suas escolhas. Isso era ensinado por Jesus, então acredito que você, como um bom cristão, também siga isso. Para você, as pessoas da minha religião devem sim ter livre acesso à imigração em países em que minha religião não é a maioria. Acredito que você concorda, mas na medida em que... Qual é a intenção dessa imigração, né? Se a pessoa está querendo ir lá somente para ter uma boa condição de vida ou está querendo ir para impor seus valores. Acredito que você concorda, mas com algumas ressalvas. Acho que para você a maior semelhança entre cristãos e muçulmanos é a leitura que os muçulmanos fazem sobre Jesus e Maria, mesmo Jesus não sendo considerado Deus para os muçulmanos, mas é um profeta respeitável. Acho que isso nos aproxima bastante, e também a leitura que os muçulmanos fazem sobre Maria também acho que nos aproxima. E a maior diferença, a gente já até falou dela algumas vezes, que é a questão da trindade, né? Uma diferença teológica. Em relação às cruzadas, você acertou. Eu acredito que era uma missão divina, como São Bernardo falava, que eles inclusive libertaram a Europa. Existia um comércio de escravos europeus pelos muçulmanos berberes, então as cruzadas acabaram com isso.
Para mim, um mundo em que os cristãos convivem pacificamente, como você disse, é desejável. Eu, como um libertário cristão, acredito que os muçulmanos também têm o seu direito de propriedade. Sim. Mas aí nós vamos para a terceira pergunta, e é exatamente por isso que eu não concordo com o acesso à imigração. Contra? Sou contra. Eu acho que cada localidade, cada país, inclusive eu sou contra esses países gigantes, porque eles impõem uma convivência forçada entre várias localidades. Então, eu acredito que os muçulmanos e pessoas que não pertencem àquela cultura não deveriam ter livre acesso à imigração. É uma questão de preservação das localidades e respeito à propriedade privada. Certo. Para mim, a maior semelhança entre cristãos e muçulmanos é o fato de que eles são filhos de Deus. Eles têm todos uma alma imortal criada à imagem e semelhança do Pai. Sim. E daí que vem a dignidade humana e o imperativo de Cristo, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Esse próximo é todo mundo. Exato. Não é só cristãos, né? Exatamente. Sim. E para mim, a maior diferença entre cristãos e muçulmanos, você acertou, é a questão teológica. E eu incluiria também a questão da ética e da justiça, né? Certo. Mas eu acho que a principal é a teológica mesmo. Certo. Então, para você, o período das cruzadas foram tenebrosos. Acredito que você vê atrocidades de ambos os lados. Para você, um mundo em que cristãos e muçulmanos convivem pacificamente seria desejável. Você deixou claro que acredita nessa convivência pacífica e na caridade. Eu acredito que para você, as pessoas da minha religião, o cristianismo, devem ter acesso aos países que não são maioria cristã, inclusive os países muçulmanos. Sim. Para você, a maior semelhança entre cristãos e muçulmanos é crer num Deus monoteísta. E para você, a maior diferença entre cristãos e muçulmanos seria a leitura que eles fazem da história. Certo. Bom, né, na primeira questão, na realidade, eu não vejo as cruzadas como um período de atrocidades. Na realidade, eu faço uma leitura um pouco mais histórica mesmo. Eu vejo como um período de guerra geopolítica e religiosa. Muita gente morreu, de ambos os lados, mas eu tenho uma leitura que as cruzadas foram importantíssimas tanto para o mundo oriental, árabe, islâmico, tanto para o mundo cristão, apesar de que hoje, o mundo ocidental cristão, apesar de que hoje em dia na minha cabeça, essa divisão entre Oriente e Ocidente já não se encaixa muito bem, é um conceito móvel. Eu não vejo isso como algo muito, muito interessante, a gente usar esses conceitos hoje. Você acertou, para mim, um mundo entre muçulmanos, cristãos e muçulmanos, em que convivem pacificamente, respeitando as escolhas, é desejável. Além de ser desejável, é urgente. Para mim, as pessoas da sua religião eu acredito que elas devem ter livre acesso à imigração em países em que a minha religião não é maioria. Eu concordo. Eu penso que sim, os cristãos devem ter acesso a terras em que o Islã é majoritário. Quando você fala que para mim a maior semelhança entre cristãos e muçulmanos, sim, é o monoteísmo, com a sua diferença, né? Mas é o que nos aproxima, mas eu coloco algo que vai além também. Eu coloco Jesus e Maria como coisas que nos aproximam muito, né? Como figuras que nos aproximam bastante. E para mim, a maior diferença entre nós, você também tinha falado, e acertou, é a Trindade, né? Enquanto para o muçulmano Deus é único e indivisível, para os cristãos Deus é uno e trino ao mesmo tempo. É que eu não posso concordar com você em relação a colocar Jesus Cristo como um ponto de semelhança por uma coisa que, se não me engano, era o C.S. Lewis que falava, que existem 3 possibilidades. De acordo com o que Jesus diz na Bíblia, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era Deus. Então, para qualquer religião que não veja Jesus Cristo como Deus encarnado, o está chamando ou de mentiroso ou de louco. Então eu não poderia, de jeito nenhum, colocar como ponto de Jesus semelhança. não é mentiroso em nenhum momento, porque ele nunca falou que ele era Deus explicitamente. E não sou eu que digo isso. Tem um historiador, se eu não me engano é americano, que é um estudioso da Bíblia, que não é cristão e também não é muçulmano. Bart Ehrman, não sei se pronunciar o nome dele, enfim. Mas ele tem vários livros sobre o cristianismo e sobre os textos originais bíblicos. E ele, ao estudar as línguas originais, né, as primeiras línguas que foram escritas, em que a Bíblia era escrita, ele vai dizer que ele não encontra fonte histórica que sustente essa afirmação. E eu tendo a concordar muito com isso, não porque o Islã diz que Jesus não é Deus.
Isso reforça um pensamento que eu já tinha anteriormente. Em que sentido? Na época que Jesus viveu, se a gente parar para pensar, na época que Jesus viveu, na época do Império Romano, naquele contexto histórico, era comum as pessoas serem divinizadas. O próprio imperador era considerado um ser divino. E não seria estranho para mim que Jesus também fosse considerado um ser divino, dado que na época, em um determinado contexto em que ele viveu, isso é extremamente plausível. O que hoje, do ponto de vista islâmico, e não só islâmico, mas do ponto de vista de várias religiões, hoje em dia a gente sabe, não dá para você divinizar ninguém. Eu discordo pelo que ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, Jesus é caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão a Ele, mas Ele não está falando, eu sou Deus. Como que eu leio essa passagem? É Mateus, né? Como que eu leio essa passagem de Mateus? Jesus é um modelo a ser seguido. Um ser humano exemplar, amoroso, bondoso, misericordioso, com qualidades extremamente importantes, mas em nenhum momento eu consigo enxergar Jesus falando, eu sou Deus, me adorem e sigam. Mas por melhor ser humano que ele fosse, e aí o ser humano por excelência, a criatura por excelência é Maria, ele não poderia ser a verdade, ele não poderia ser a vida, a não ser que ele fosse o próprio Deus encarnado. Essa é a única maneira como Jesus poderia nos redimir. Sim. Então o sacrifício de Cristo seria um sacrifício finito para pagar um pecado infinito. Sim. A não ser que ele fosse Deus e homem ao mesmo tempo. A minha leitura, nesse caso, ela se sustenta no contexto histórico, como eu disse, né? Naquela época era comum qualquer pessoa ser divinizada. Às vezes um pedinte, por ter questões específicas da sua personalidade, as pessoas tendiam a divinizar. As pessoas não só divinizavam pessoas, divinizavam coisas também. O ser humano sempre teve essa característica, seja antes do cristianismo ou depois. Bom, na primeira página, logo quando eu te vi, eu respondi que sim, eu seria seu amigo. Não vejo motivo para não. E depois da conversa, isso reforçou mais ainda. Eu seria seu amigo sem sombra de dúvidas. Uma, porque você é um cristão que é comprometido com a sua crença. Isso é fundamental, isso é fantástico, é admirável em você. Você é um cristão que está comprometido a seguir a sua religião, seguir em todos os sentidos. E você é uma pessoa aberta também às diferenças. Em todo momento você não me recriminou, você não me discriminou. Todo momento você esteve aberto a ouvir as minhas ideias, a saber escutar, nos momentos em que falei. Então, eu gostaria de ser o seu amigo também. Então, no começo eu coloquei seria também, não tinha motivo para não ser. E no final eu coloquei seria com a ressalva. Certo, qual é a ressalva? A ressalva é o seguinte, eu acredito que você é uma boa pessoa. Sim. Então, os elogios que você fez a mim, eu digo que a recíproca é verdadeira. Mas eu acho que a amizade é uma coisa muito forte. É uma coisa que vai além até da própria caridade. Claro que a caridade é o que tem de mais importante, mas a amizade é quando existe uma possibilidade de um relacionamento sustentável. Então, eu não vejo muita possibilidade entre a amizade... Entre pessoas de diferentes religiões? Não, entre diferentes religiões, sim. Eu tenho amigo protestante, eu tenho amigo ateu. Mas eu vejo o Islã ainda como algo que é incompatível com a cultura ocidental e católica. Entendo. Então, eu seria o seu amigo, sim, como pela pessoa que você é, mas eu vejo a sua religião como um empecilho. Então, bom, de qualquer forma, acho que uma coisa que nós vamos concordar é que eu desejo que Deus te abençoe. Claro, eu também desejo isso. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém.